Nem tudo acontece como a gente planeja. Nem toda carreira termina como a gente imagina. No esporte, aprendemos cedo a sonhar alto. Mas ainda mais importante, aprendemos com ele o mais difícil: levantar depois da queda. Sentimentos de dúvida? Se questionando se o seu ciclo no esporte está chegando ao fim? Se você é atleta ou familiar e está tentando entender como será o pós, como planejar o futuro e quando tomar a decisão de parar, esse é o Pós-Atleta. Podcast com o propósito de ajudar atletas no momento mais difícil da carreira, quando ela acaba. Bora? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um grande papo aí com um grande convidado. Fazendo as honras da casa aí, vou pedir para o Thiago apresentar ele. Boa tarde, tudo bem? Como é que vai todo mundo por aí? Vou apresentar nosso convidado, um grande amigo, então, natural de Sapiranga, da geração 90, filho do Jones e da Patrícia, pessoas que me acompanharam bastante quando eu era pequenininho, estava começando o futebol. Educador físico, 10 anos como atleta e jogador de futebol. Tive o prazer de jogar com o nosso convidado lá no início, onde tudo começou, na escolinha de bairro aqui da cidade de Novo Hamburgo. Matheus Magro, seja muito bem-vindo. Cara, muito obrigado. É um prazer estar aí no programa de vocês, no podcast, tá? E sim, né, Thiago, desde criança, né, acho que 10, 11, 12 anos, não lembro, aí na escolinha do bairro aqui. Então já tem uma longa caminhada junto aí, tipo, acompanhando o teu trabalho, acompanhando ali, às vezes, na rede social. A gente, às vezes, perde o contato, claro, né? Fiquei 10 anos aí correndo o mundo, mas a gente sempre acompanhou, então, bom ver vocês aí, bom falar com vocês. Acho que, Legal. pô, eu comecei com 6, 7, tu aí 4 anos mais velho que eu, acho, né? 3. Então pegamos uma geração boa junto aí, um tempão, né? Uma infância boa ali junto. Aprendemos bastante. Na época tinha só craque, né? A gente olhava assim, vezes jogando e olhando, assistindo ali os jogos, só tinha craque. A gente ainda pegou uma geração, acho que uma das mais fortes aí nos últimos tempos. Era boa, era boa. E, cara, a gente, né, falava lá atrás e via assim, todo mundo era um nível muito bom, né, meu? Era todo mundo um nível igual, né? Hein? Era legal, então passamos trabalho ali, desenvolvendo bastante. Nem me fala, né, cara? Às vezes jogava 3, 4 jogos no final de semana, atrás de um sonho. Saía de uma escolinha. Eu jogava futsal também ao mesmo tempo, jogava futebol de campo. Então saía de um jogo de manhã para um jogo de tarde, o pai e a mãe correndo com o cara, pra cima e pra baixo. Às vezes o pai e a mãe não tinham nem dia dos pais, nem dia das mães. Tudo em busca de um sonho, mas felizmente a gente conseguiu chegar, né? Tem pessoas que não conseguem, mas faz parte do esporte também, né, cara? É isso, e, cara, lembrando lá atrás, né? Pô, tu de Sapiranga, tu jogava lá em Sapiranga, jogava em Novo Hamburgo, jogava em. Eu jogava, pô, jogava em Novo Hamburgo, jogava em Estância, jogava em Porto Alegre. Cara, pô, Isso aí. ficava girando o pai do cara, a mãe que corria atrás, né? Eu A joguei em gente não tinha como, Sapiranga, né? isso aí, eu joguei em Sapiranga, Novo Hamburgo, às vezes ao mesmo tempo, e daí São Leopoldo ali no Guarani da Charlau, daí às vezes jogava Sim. um torneio ou outro pelo Chimarrão ali, distância também, então eu ficava girando a região aqui, só parava quando cansava. E quando tinha o. Chegava o verão, daí o cara jogava ainda mais o da praia, né? Da nossa Praiano, época tinha o Bola Mar lá, o praiano, né? Bola Então, Mar, Praiano, Copa CR de Mendes, bah, é, tinha tudo, né? cara, tinha tudo. Agora eu não sei, nem sei se existe mais hoje todos esses torneios. Acho que o Bola Mar nem existe mais, eu acho. Cara, eu vi esses dias eu tava falando com um amigo e falei assim, cara, como isso desenvolvia a gente, meu, como a gente aprendia ali, meu, cara, numa relação com bola, era um monte de coisa que se perdeu, né? Cara, porra, era o negócio mais legal ali, o cara via quem tinha habilidade, né? Sim, é Ah, isso aí. porque vinha ali, tinha uns que só corriam, que daí não via nada. É, Tinha uns ali que já controlava a bola melhor, já levantava, já conseguia fazer um 2-1 com a bola sim. no alto, conseguia dar umas bikes, fazer uns negócios diferentes. Ele era super legal, meu. Ah, mas eu guardo isso como uma recordação boa, daí depois eu fui, claro, vivi todo o meu tempo de profissional. Aí quando eu cheguei lá nos últimos anos de profissional, que eu tava fora do país,
os caras usavam muito essa imagem do brasileiro de jogar de pé descalço, de jogar na areia, de jogar, que isso dava uma técnica para criança. E hoje em dia tu não vê mais assim alguém jogando de pé descalço ou jogando na areia, porque não tem mais o bola-mar, né? Tu vê que como na nossa época Sim. tinha, a gente jogava de pé descalço o dia inteiro quase. Às vezes a gente ia no campo, na grama lá, jogando de pé descalço, não ia de chuteira. Ô, Matheus, não sei se tu lembra, cara, lá no nosso início lá atrás, meu, vai ia treinar no São José ali. Cara, chuva temporal, os caras nos botavam no potreiro do lado, lembra? Lembro, lembro. Ah, tudo embarrado, não podia treinar no campo, mas nós ia pro potreiro, bah, não Roteiro dava lá embaixo, lá é. lá embaixo, meu, tinha os boi, as vacas ali no meio e a gente treinando junto, né? É Os isso caras, aí, nós mano. só pulava o muro, ficava treinando ali, ou treinava na areia, às vezes, porque não podia Areia, usar o isso. campo. Nem era, que nem dava E, pra treinar na areia quase, né? Tava tudo alagado, era mais água às vezes do que tinha e areia. eles botavam ali, nós, cara, na verdade, nós, assim, o nosso treino naquela época era subir o morro, Isso correr em aí. volta do Lembra que campo. nós corria em volta ali da quadra lá, o nosso treinador fazia a gente Sim, o correr, sei lá, 5 km em volta da quadra, subia morro, descia morro, tudo no asfalto ali, ó. Itamar fazia a gente subir e descer o É. morro. Cara, eu tenho uma lembrança do Itamar fenomenal, meu, que ele fazia a gente descer o morro de costas. Ó, o Ele Itamar era fazia descer a fantástico. lomba correndo de costas, meu. Ah, ele era Cara, bah, fantástico. aquele bicho era fantástico. Ai, Com Meu, a ele que eu Argentina, aprendi, Oi? com ele que eu aprendi a cabecear a bola, meu. É, meu, mas é que ele perseverava, assim, né? Ele ensinava a gente a ir atrás do nosso sonho, né, cara? Então ele era um cara que quando ele jogou, ele tinha muita parte física, era muito físico o jogo dele. Então ele ensinava nós a ser o cara melhor fisicamente possível. Então, tipo, Possível, subir morro, possível. descer morro, saltar arquibancada lá, ficar saltando, às vezes arquibancada, eram umas coisas bem puxadas, mas ele já queria passar um pouco dessa vivência dele para nós, era bem legal isso aí, eu gostava bastante também. Sim, eu também. como isso também caracterizava o atleta gaúcho, né, cara? Eu lembro que, porra, a gente tinha uma diferença muito grande para outros estados nessa questão de vigor físico, um jogo que era Sim. brigado e tudo mais. Eu lembro uma vez eu fui pro Sub-20 do Vasco, eu cheguei lá, cara, eram os caras só querendo dois toques, uma resenha do caramba, não treinava direito e tal. Falei, cara, que maluquice é essa lá no Sul? Nós estamos lá treinando 2 turnos academia e treino como falou, subindo escada e correndo e tiro de mil e o caramba, né? E agora, hoje em dia, acho que não se vê mais tanto, né, cara, essa diferença tão grande entre os estados. Acho que, de uma forma geral, globalizou demais, né? Todo treinador quer jogar agora Guardiola, tática, não sei o quê, time que joga sai com o goleiro e tal, tal, É tal. isso aí. Perdeu-se um pouco a característica, né? É que hoje também, hoje em dia tem tudo, né? Que nem a gente tinha um futebol bem aguerrido aqui mesmo. Mas eu joguei que nem tinha 17 anos, jogava o gauchão aqui, joguei a Copa Federação Gaúcha e tudo. Cara, não tinha VAR, não tinha nada, era um pontapé, era falta, os caras faziam falta sem bola, o juiz não via, o jogo continuava, então a gente tinha esse futebol mais difícil. Aí quando nós chegávamos no Rio, em Goiás, que nem eu joguei um tempão em Goiás, a gente até se sobressaía, mas daí hoje já não tem mais isso, hoje em dia é mais É, construído o jogo, né, mais jogado. é, sem dúvida. Ô, Toca, Matheusinho, eu Thiago. vou te fazer uma primeira pergunta, assim, que é um. Nós queremos contextualizar, fazer isso, assim, para tentar contextualizar um pouco sobre quem é o Matheus, né? E aí, para iniciar, assim, se tu tivesse que te apresentar para alguém, assim, mas tu não pode falar o que tu faz hoje e o que tu fez lá atrás, como tu descreveria o Matheus? Ah, eu acho que eu me apresentaria como um cara que é apaixonado por esportes. Um cara que tem a vida dele toda movida pelo esporte, pelo movimento, pelo gosto de qualquer esporte. Não tem um ou dois ou três que eu goste, mas assim, eu paro o meu dia para viver sobre o esporte, para olhar, tá passando um esporte na TV, eu paro ali, tá passando outro, eu vou ali e assisto também. Então, sou um cara que sempre gostou do movimento, sempre gostou de estudar também, mas sempre envolvido com esporte. E quando fala essa paixão por esporte, assim, Matheus, ela surgiu da onde, cara? É teu pai, tua mãe? É uma coisa que é tua? Veio? Da onde que Ah, surgiu isso? pelo que eu sei, assim, a minha mãe até jogava handebol na escola, tudo, mas eu acho que a paixão pelo esporte vem do meu pai também, sabe? Meu pai, ele, desde criança, eu acompanhei ele jogando, ele jogava nas várzeas, jogava amador aí, tentou ser jogador profissional, mas na época dele também era mais difícil, ele até veio pro Aimoré para tentar jogar profissional de futebol e não conseguiu.
E aí, na época, o banco fez uma proposta, foi trabalhar no banco, então, tipo, na época não tinha escolha. E aí, eu acho que desde de criança ele me levava nos jogos dele, ele me deu uma bola. Diz ele que quando eu tinha 2 anos ele já tentava me ensinar a chutar a bola e não, dizia para eu não pegar a bola na mão, para que tinha que chutar. E aí, tipo, o cara vivia isso. Era quarta, era do sábado, era domingo de manhã com meu pai. Então, eu acho que vem muito da paixão dele do futebol, assim, sabe? Mas eu também, eu gostei do esporte, assim. Daí depois fui aprendendo outros esportes, fui desenvolvendo, fui amadurecendo e fui vendo todos os esportes. Hoje em dia, eu sou um cara que pratica, acho, que vários esportes, então pra mim tá bem tranquilo. E o Matheus, como tu vê, assim, essa situação de... Porque hoje, muitas vezes, meu, o menino tá dentro do clube e o guri só quer jogar futebol, né? A menina só, é só esse esporte que ela faz, que ele faz, tipo. Ele não pratica outras mobilidades. Como tu vê, assim, a falta, daqui a pouco, de outras modalidades, assim, dentro de um atleta. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu teria, claro, hoje tenho 35, acho que teria feito bastante coisa diferente. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, assim, sabe? Quando era mais novo, eu foquei total no futebol. Só que eu dei certo, digamos assim, até um certo modo eu dei certo. Eu fiz a minha carreira por 10 anos profissionalmente, mas tem muita gente que passou comigo ali que não deu certo. E aí os caras não tinham um plano B, não tinham outra modalidade, não tinham os estudos, não tinham para onde correr. Aí tu se pega meio sem saber o que fazer. E aí o desespero às vezes acaba dificultando a vida do atleta, né? Da criança, do adolescente que está começando. Então acho que hoje em dia já mudou um pouco. Hoje os atletas já estão pensando em outras coisas, mas eu acho que deveria pensar cada vez mais também, sabe? Mas eu tenho um ponto assim, Matheus, acho que tu trouxe um ponto muito importante que no futebol, acho que por se tratar de um sonho muitas vezes, né, do brasileiro, e o cara quer, ele tem esse sonho, às vezes é um sonho do pai, da mãe, da família, ele quer virar jogador e às vezes a expectativa ela é muito grande para virar, até para a família poder sair daquela situação, né, ir para uma situação melhor, às vezes, né, poder pular várias casas em questão de classe social, às vezes é uma família que não tem condição e o futebol no mais alto nível proporciona isso, né? Mas a gente sabe que a grande maioria não tem. Mas eu vejo muito em categorias de base, assim, cada vez mais os caras buscando talentos precoces, essa especialização precoce justamente, né? Que é o cara jogar só futebol e não tem mais o que a gente comentava aqui antes, fora do ar, que era essa coisa do cara joga futsal, joga futebol na praia, joga futebol com os amigos e tal. Não tinha um controle tão rigoroso do clube, o clube deixava o cara jogar mais, né? E essas horas de prática, claro, desenvolvia o cara para o futebol, mas também desenvolvia de outras formas, porque no fim das contas tu estava na rua brincando, de pé descalço, correndo, pulando, então tu se desenvolvia a tua coordenação motora de outras formas, né? Hoje a gente vê, eu já vou te passar a palavra assim, mas hoje a gente vê muito essa formalização da formação, escolinha, que o cara vai lá, treina 2 horas na semana, 1 hora, né, a cada 2 vezes na semana, com o professor, com fila, com isso, com aquilo, com método, tudo certinho. O cara toca na bola sei lá quantas vezes num treino, numa escolinha, aí vai embora. Daí às vezes eu vejo pais botando o menino num funcional com 9 anos de idade, 10 anos de idade. Tipo, qual que é a necessidade do menino estar num funcional com 9, 10 anos de idade? Ele tem que, cara, brincar com tudo que é coisa, mais quantidade de horas possível, com todo tipo de bola possível, né? Eu não sei o que tu pensa um pouco sobre isso, assim, sobre esse cenário, assim, a importância que essas brincadeiras também, esse contexto que tu tinha livre na tua infância, que tu nos comentou, a importância disso para a tua formação também. Eu acho que uma das principais coisas é que os tempos mudaram, né? Hoje em dia é bem mais também perigoso de estar na rua. Hoje em dia as cidades são muito grandes, se desenvolveram muito, então, tipo, a gente não. Acho que as crianças não conseguem em um certo ponto brincar na rua hoje, jogar futebol na rua, jogar de pé descalço, pular, sabe, muro, pular, desenvolver essa coordenação motora que a gente desenvolvia por nós mesmos. A gente não tinha uma educação, a gente não ia para uma aula funcional para desenvolver um salto, não. A gente saltava daquele jeito, a gente aprendia por nós na rua e tu conseguia fazer essas coisas por livre-arbítrio, assim, tu mesmo tinha que desenvolver essa maturidade de com 10 anos, bah, se eu não consigo pular aquilo ali, eu tenho que dar um jeito de passar por cima daquilo ali, sabe? Então a gente não era muito mecanizado. Hoje, que nem tu falou, hoje uma criança com 9, 10 anos, cara, já tá no funcional, já tá numa musculação, mas também
tem o outro lado, né? Que ela já tá num funcional na musculação, porque os times grandes querem cada vez mais atletas prontos cedo, porque hoje um guri com 16, 17 anos já tá explodindo no profissional. Na nossa época, tu via o guri subir pro profissional com 20, 21, 22. Na Inglaterra, maturava com 25, 26. Tinha o campeonato sub-23, que tentaram depois fazer no Brasil. Então, demorava mais para maturar. Hoje não, hoje o jovem tem que estar maduro já com 16 anos, é uma coisa muito precoce, né, cara? Por isso que a gente está vendo que está mudando um pouco os esportes, claro, está mudando sim por causa dessa situação, eu acredito, sabe? Porque está virando muito profissional desde cedo. A criança com 9, 10 anos, ela tem que passar 6 horas chutando bola na parede, se ela quiser. E aquilo ali vai desenvolver a técnica. Tanto que grandes jogadores a gente via antigamente e falavam que até os 12, 13 anos jogavam ou futsal ou não jogavam em grandes clubes, depois com 13, 14, 15 anos foram descobertos, entendeu? Então a gente vê a diferença um pouco, hoje é tudo mais mecanizado. Matheus, como lá atrás tu começou, tu foi até onde, até que idade tu foi jogando em vários lugares, aí tu foi pro Novo Hamburgo, e do Novo Hamburgo tu te transferiu, como é que foi o início ali da tua... Tipo, eu comecei no futsal com 5, né? Com 5 anos. Aí eu jogava só futsal em vários lugares, ali até meus 12 anos. Daí, com 12 anos, mais ou menos, eu quis fazer a transição para jogar futebol de campo. E foi quando eu vim para a escolinha do Itamar aqui em Novo Hamburgo. E aí, eu fiz um ano inteiro futsal em Sapiranga e campo aqui em Novo Hamburgo. Então, eu joguei essas duas modalidades o ano inteiro. E aí, no segundo ano, que eu comecei a jogar melhor campo, que daí eu jogava pela 90, jogava pela 89, eu tive que sentar e decidir, porque não tava dando. Eu jogava quase 3 jogos no final de semana, ou até às vezes 4. E aí não tava dando, era muito corrida, e saía de um jogo e ia pro outro. Daí meus pais também se sentiam cansados, né? Porque tinha que levar aqui, tinha que levar lá. Daí ali com 13, 14 anos que eu fui jogar só futebol de campo. E aí fiquei, daí rodei ali, tava no Itamar, daí fui pro 15, daí fui pra Aimoré, daí com 17 anos eu parei no Novo Hamburgo. Daí foi quando eu parei no Novo Hamburgo e daí joguei profissionalmente depois com 18, 19 anos. Se tu for parar pra pensar, né, Tiagão, pegar um menino, se a gente tiver no dia de hoje, pegar um menino que tem o currículo do Matheus naquela época, assim, pô, o menino jogou só em projetos, escolinha e tal. Com 17 anos ele foi pro Novo Hamburgo. Cara, a chance desse menino conseguir virar profissionalmente, jogar num Grêmio, é um negócio assim, hoje é praticamente impossível. Hoje a gente fala assim, o menino que. A gente escuta todas as categorias de base. Não, o menino que não tá em clube aí com 14, 15 anos, esquece, é muito difícil de vira. Então, porra, cara, que isso? Eu ia te perguntar quantos caras, porque eu fui um jogador que tinha maturação tardia, né? Eu entrei no Inter no Sub-17 também, eu jogava tênis até os 15 anos, jogava tênis, futebol, Sim. dividia bastante essa. Não tive a fortuna de jogar futsal, foi uma coisa que eu achei que faltou na minha formação, assim, né? Porque acho que ensina demais, né? Jogo no espaço curto, qualidade técnica ali, resolver problema no 1-1, né? Mas eu jogava tênis, enfim, e aí com 17 eu entro, e cara, quando eu entro na base do Inter, eu era magrão, assim, eu não era tão forte ainda. Tinha caras que estavam muito mais desenvolvidos, muito mais maturados, tinha cara com filho, tinha caras, os caras com nível competitivo já muito alto e tal. Eu falei, caraca, eu tô muito atrás dos caras, né? E então eu botei na minha cabeça que eu ia treinar, me desenvolver para alcançar os caras. E os caras, já ao contrário, se sentiam já desenvolvidos, não seguiram se Sim. desenvolvendo. E foram ficando pelo caminho. Então eu me vi, depois de 2, 3, 4 anos de carreira, claro que eu saí do Inter, também rodei times menores para conseguir jogar mais e voltar para me profissionalizar, mas esses caras ficaram pelo caminho porque não se desenvolveram, tinham justamente uma maturação precoce ali, já estavam prontos naquela idade, né? Eu queria te perguntar do que tu viu ali no Grêmio, também nessa passagem tua do Grêmio, do Novo Hamburgo pro Grêmio ali, e convivendo ali no time B, no Sub-20 e tudo mais, esses caras que tinham uma maturação precoce e que talvez ficaram pelo caminho, confirmou essa teoria para ti também, que caras com maturação tardia às vezes conseguiu se desenvolver mais e chegar mais longe? Cara, eu vi algumas pessoas, assim, alguns jogadores que quando eu cheguei no Grêmio, tá, eu tive a sorte também, que nem tu disse, né? Eu tive a sorte, hoje em dia é difícil de ver um guri de 17, 18 anos jogar um estadual e aí depois do estadual ser contratado pelo um time grande, onde, claro, eu fiz a transição, daí eu tive que fazer uma transição, né? Eu cheguei no Grêmio, mas primeiro os 3 meses no Sub-20.
Depois eu tive que ir pro profissional, então a gente teve essa transição, porque, claro, às vezes eu cheguei no Grêmio lá, tinha, que nem tu disse, tinha cara já maturado, cara com família já, com 18 anos, já era pai, já sabe, tipo, desenvolvido fisicamente. E assim teve lá no Grêmio, teve gente do sub-20 quando eu cheguei lá, que eram craques, que eram jogadores de seleção, mas já estavam no ápice. E aí depois acabaram não continuando seu desenvolvimento. E aí aquilo que eles jogavam no sub-20, eles acabaram jogando no profissional também. Então, ali no profissional iguala tudo, até o sub-17, às vezes até ainda hoje em dia não tanto mais, mas naquela época até o sub-20 tu tinha uma diferença. O cara que tinha 18 anos, que era de janeiro, tinha uma diferença pro cara que tinha 18 anos e era de dezembro. Hoje em dia chega na parte física, tá quase tudo muito parecido, né? Mas eu também acho, teve jogadores que não eram maturados ainda com 18 anos, mas que chegaram no profissional e começaram a se desenvolver e deram aquele boom, aquele crescimento fantástico, que são grandes jogadores que jogam até hoje em grandes equipes, né? Mas sim, teve vários caras que chegaram no sub-20, seleção de base, tudo, e depois não andaram. Ô, Matheus, qual o teu primeiro contrato profissional? Foi no Novo Hamburgo ou no Grêmio? Foi no Novo Hamburgo. Meu primeiro Novo contrato foi no Novo Hamburgo, Hamburgo. aí tu fez o contrato, aí tu foi tu joga um gauchão e vai Aí pro eu Grêmio. jogo, na verdade eu nem jogo tanto um gauchão, né? Eu jogo, acho que eu joguei em 2009 uma partida contra o Grêmio no estádio do Vale, onde a gente perdeu de 5-1 pro Grêmio. Eu tinha 18 anos, daí saí de lá, o Mauro Galvão perguntou minha idade e perguntou se eu queria ir pro Grêmio. Daí eu disse que queria e tudo, daí tá. Daí comecei a jogar o gauchão pelo Novo Hamburgo, mas joguei assim 6, 7 partidas como titular, aí trocou o treinador. Aí eu fiquei alguns jogos no banco, alguns jogos eu jogava, mas não era titular absoluto do Novo Hamburgo. E aí terminou o gauchão, daí o Grêmio me contratou por empréstimo de 3 meses para fazer essa transição, para ver se eu ia conseguir manter o mesmo nível do jogo contra o Grêmio no Grêmio. E aí deu certo. O nosso treinador era o Andrei Lopes, na época, que hoje é auxiliar do Abel Ferreira. E, cara, eu fui para uns torneios fora do país com o Grêmio, e daí sim, daí também veio a troca da carreira. Daí o meu contrato que eu tinha com o Novo Hamburgo, que na época ganhava bem pouco mesmo, ganhava só para passagem de ônibus, digamos assim, eu saí ganhando quase, sei lá, 10 vezes mais, entendeu? Então, tipo, daí veio aquele crescimento de carreira onde tu tem que ter aquele apoio para conseguir entender tudo, né? O cara tinha 17, 18 anos, cara, não tinha realidade no Novo Hamburgo, e daí fazer contrato com o Grêmio depois de 5 anos, e quando eu terminei o empréstimo, o Grêmio me contratou por 5 anos, e depois virou 7, né? Então foi uma mudança drástica no meu estilo de vida, de ver as coisas, de treinar, de participar do futebol. Mas sim, eu comecei no Novo Hamburgo e depois o Grêmio me contratou porque eu fiz uns 3 meses de empréstimo bem bons, assim, né? Sim, esse empréstimo valeu a pena, né? Hoje, Sim. hoje foi quase, se der assim, entre aspas, foi quase uma avaliação, né? De três Isso, meses, eu, assim, eu né? acho que seria mesmo uma avaliação, porque na época eles ofereceram esses 3 meses de empréstimo e foram 3 meses onde o Grêmio foi para torneios fora do país, né? Eu não joguei, não pude jogar o Gauchão Sub-20, não. Eu joguei a Taça BH Sub-20 na época, durante esses 3 meses, e joguei 4 ou 5 torneios no exterior, que daí a gente foi para Itália, Holanda, Suíça, e aí eu acho que isso aí foi tipo um teste, tipo uma avaliação. Ô, meu, e antes disso, aí levando mais pro lado ser humano, assim, antes disso, tu já tinha saído do Brasil? Nunca, não tinha nem passaporte, cara. E aí, cara, imagina, aquela coisa da transformação que o atleta tem, né? Uma Sim. transformação social na tua vida, né? Tipo assim, até a gente tava brincando Conhecer um. eu tava brincando com uns amigos meus aqui, tipo, eles já tinham uma estrutura com 14, 15 anos e eles tinham saído do país. Eu cheguei no Grêmio, eu nunca tinha saído do país, tinha saído, claro, do estado só, né, de férias com meus pais. Cara, eu tive que fazer passaporte às pressas, porque a gente foi para fora do país, a viagem estava marcada para o Grêmio daqui a 10 dias. O Grêmio me levou na Polícia Federal para fazer as coisas, tudo, passaporte, correria, porque nem passaporte o cara tinha. E aí saí dali. Na época, nem meus pais tinham saído do país. Então, tipo assim, com 18 anos, eu já saí fora do país. Quando eu voltei, eu lembro até hoje, até tava comentando, cara, eu mostrei as fotos para minha mãe e pro meu pai, eles estavam deslumbrados. Não, a gente tem que viajar, a gente tem que conhecer, tem mundo fora do Brasil.
sabe? E aí foi bem legal, assim, essa experiência foi muito bacana, porque eu estimulei também os meus pais a saírem e viajar e conhecer outras culturas, a conhecer outros lugares, né? Matheus, eu tenho uma dúvida que tu trouxe ali que, claro, foi uma mudança muito grande na tua vida sair de Novo Hamburgo, né, do contexto de Novo Hamburgo para o contexto de Grêmio, né? E aí teve também alguns empréstimos nesse meio tempo, nesse contrato longo, né? Teve alguns momentos de empréstimo, né? Que tu saiu, voltou. Eu queria saber, hoje olhando para trás, como é que foi o Matheus hoje, né? Olhando para trás, assim, como é que tu acha que tu lidou com toda essa transformação, né? De vida, da tua vida ter mudado completamente. Como que tu lidou com isso na época? Se tu lidou bem, se tu lidou mal? E também com essa situação de daqui a pouco ser emprestado, né? Porque às vezes o cara, pô, tô no Grêmio, quero jogar, quero ficar aqui, quero ser referência, ídolo aqui, talvez do Grêmio sair pro Barcelona, daqui a pouco tu se vê sendo emprestado. Então, como que tu lidou com tudo isso naquela época? Cara, eu sempre falo, eu sou bem aberto, assim, sempre falo aquilo que eu realmente penso, assim mesmo. E eu acho que eu poderia ter sido bem melhor se eu tivesse tido uma cabeça melhor também nessa época, sabe? Tipo assim, claro, eu cheguei no Grêmio, aí vi a realidade, treinava, me dedicava, eu tive uma base bem boa. Só que quando o Grêmio decide, quando eu saio com o Grêmio para fora do país e a gente tem propostas e o Grêmio não me libera, e daí teve uma época que o meu empresário chegou na minha casa assim, cara, vamos para a França, ele está negociado, nós vamos te emprestar para a França 1 ano e meio de empréstimo para jogar a Série A francesa, arruma tuas malas, amanhã eu passo para te pegar em casa para a gente ir para o Olímpico, assinar o contrato de empréstimo e estamos indo para o aeroporto. E aí chega no Olímpico, os caras não me liberam na época, tipo assim, não queriam me emprestar. E aí depois eu acabei jogando e treinando ali bem, até com o Renato. Daí quando teve uma troca de treinadores, o Matheus, que era o terceiro volante ali, que fazia, tipo assim, tinha os dois titulares, eu era a terceira opção, a quarta, jogava, claro, com 18, 19, 20 anos, tava tudo certo. E aí chega um outro treinador e tu é a sexta opção, cara, e daí tu tem que ir para um outro lugar onde não tem as coisas que tem no Grêmio, onde não tem a academia que tem no Grêmio, onde não tem o refeitório, onde não tem o estilo de treino. Na época, minha cabeça parecia uma montanha-russa, né? Ela subia no Grêmio lá, legal, me dedicava, ia emprestado, e deu, pá, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, queria estar no Grêmio, queria jogar, quero ser ídolo no Grêmio e tudo mais. E aí não soube lidar, mas eu acho que é normal de uma criança, claro, hoje de uma criança, de um adolescente, de um cara de 20 anos, de um homem de 20 anos, mas que na época talvez eu não estava maduro o suficiente. Mas isso é normal, só que hoje em dia não, hoje em dia os jovens têm total apoio já, né? Tem pessoas trabalhando por trás, tem várias, não tem só o empresário, antigamente era nós e o empresário e deu, sabe? Hoje tu tem psicólogo, tu tem pessoas que cuidam das tuas redes sociais, tem todo aquele trâmite por trás do atleta, né? Meu, e lá naquela época o empresário, ele era o cara que te negociava e levava pro clube, né? Isso aí, Fazia teu contrato e era isso, né? era isso aí, era o empresário, às vezes tu nem sabia o que estava no teu contrato naquela época, era o empresário e dizia assim, não, pode assinar, e tu assinava, tu nem lia naquela época, às vezes a gente nem entendia, hoje em dia não, as pessoas já têm entendimento, mas era isso aí, o empresário negociava, pegava um percentual para ele e tu ia pro clube, se tu não tivesse um empresário que te levasse pro clube naquela época, era difícil tu bater no clube grande, sabe? E nesse meio tempo, assim, pô, tu ficou, então, 7 anos um contrato de Grêmio, né? E sendo emprestado, assim, mais ou menos. Pô, tu ia pros clubes menores e tal. Nessas trocas de clubes, tu já pensava assim, será que é isso mesmo? Ou tu não, tu já tinha esse pensamento, mas se for pra ser assim, eu não quero mais? Ou tu tinha a cabeça, não, vou voltar melhor pro clube? Como é que era a tua cabeça, assim? Toda vez eu saía e eu dizia assim, não, quer saber, eu vou me dedicar e vou voltar melhor pro Grêmio, vou voltar melhor pro clube. E aí começava a não acontecer, não dava certo, as coisas não andavam como, porque, claro, é futebol, né? Às vezes as coisas não andam como a gente imagina. Mas ali daí, claro, o meu contrato depois era de até 2015, e aí quando eu joguei um Grenal lá em Ribeira, que eu fui bem, o Grêmio renovou até 2016, que daí fez um outro contrato de 5 anos. Aí quando acabou o contrato em 2016, ali eu comecei a pensar, e agora? Será que é para continuar? Será que é para parar? Aonde eu vou? E aí, lógico, daí eu fui para o Itumbiara fazer um campeonato goiano e fiz um campeonato goiano excelente.
E aí já surgiu proposta do Vila Nova de novo, do Goiás, do Atlético Goianiense na época. Daí eu pensei, não, vamos continuar. Mas daí depois de 16 ali em diante começou essas dúvidas. Será que é hora de parar? Será que é o certo? Será que não é? Daí comecei a me preparar já para o pós-carreira, né? Porque daí não começou a surgir as dúvidas, eu tive que me preparar. E, ô, meu, tu fazia algo no contraturno, tipo assim, estudava, não sei se tu acabou a escola ali, tu Na conseguiu escola, terminar na época do Grêmio, o Grêmio tinha apoio com universidade, não? Como é que era ali? na época eu terminei a escola, daí aqui eu estava no Novo Hamburgo ainda. Eu comecei na Fevale, Educação Física. E aí, daí logo em seguida eu fui pro Grêmio. Daí eu voltava no primeiro semestre ali, eu voltava de Porto Alegre para Novo Hamburgo, às vezes só para vir fazer duas, três cadeiras. Aí depois o Grêmio, em 2011, não, 2010, desculpa, me sugeriu a troca de faculdade para PUC. E na época eram parceiros, o Grêmio chegou a treinar umas vezes no complexo da PUC, então a gente trocou da Fevale para PUC. E aí em 2011 eu saí emprestado, daí tipo, a gente trocou a faculdade e eu saí emprestado, aí depois eu vou para Goiânia. Daí eu comecei a rodar muito o Brasil inteiro. E aí eu fiquei um tempo sem estudar de novo, né? Daí toda hora que eu tinha que trocar. Aí como eu ficava com um contrato curto de 6 meses de empréstimo para jogar um estadual, para jogar uma série C na época que durava 3 meses a série C, aí eu dei uma segurada. Aí depois, claro, com o passar do tempo, daí veio as faculdades EAD, daí eu continuei, daí eu retomei a educação física. Meu, e É. nesse troca, assim, lá que tu pensou, mas ali quando tu falou e agora, né? Quando tu falou aquela hora, quem era tua rede de apoio, assim, pra conversar sobre as coisas? Tu tinha uma rede de apoio ou tu não tinha naquele momento? Cara, a única rede de apoio que eu tive, assim, sempre foi meu pai e minha mãe, né? São dois bancários aí que trabalharam a vida inteira num banco, então eles tinham conhecimento de uma carreira fora do esporte e tudo, então eles que me ajudaram assim a pensar, ver o que eu ia fazer, o que eu tinha que continuar fazendo, e eles me alertavam sempre, cara, olha só, vai até os 35, 36, se tudo der certo vai até os 40. Eu parei com 33, né? Então, tipo, antes ainda do tempo. Mas eles me alertavam, mas era a minha única rede de apoio naquela época. Nem meu empresário não me dava apoio, meu empresário não chegava para mim e dizia assim, ó, Matheus, vamos estudar, sabe, Matheus, vamos na escola, vamos, sabe, tipo, eu não, terminei, lógico, a escola, mas ele nunca chegou em mim assim, pá, tu não pensa em fazer daqui a pouco um inglês, tu não pensa daqui a pouco em fazer a faculdade ou fazer uns cursos profissionalizantes, sabe, tipo, na época não tinha EAD, mas tinha contraturno, né, meu cara, podia fazer uma aula de 1 hora e meia, 2 horas num contraturno, sabe? Mas ninguém naquela época chegava na gente e dizia, cara, pensa no depois também, sabe? Pensa no futuro. Não, era só futebol. Vivia 24 horas por dia futebol. E depois disso, tu chegou a pensar assim, porra, se eu tivesse feito. Entre aspas, te arrepende algo de falar assim, puta, mas poderia ter me dedicado isso aqui um pouquinho mais em tal coisa. Hoje tu sente que tem coisas que faltaram pra ti no Matheus de hoje, Eu assim? acho que faltou mesmo um pouquinho, eu acho, né? Pelo que eu jogava, assim, eu acho que faltou um pouquinho mais de dedicação pro futebol. Acho que se eu tivesse me dedicado 1000% no futebol, assim, de treinar 2 períodos, que naquela época a gente não, às vezes não treinava 2 períodos também. Tu treinava um período, tu tava no Grêmio, tu dizia assim, cara, beleza, tô no Grêmio, só tem treino de tarde, o que que eu vou fazer de manhã? Eu não vou pra academia. Não tinha também esse pensamento, tipo assim, cara, então tá, então sou atleta profissional, vou me cuidar, sabe? Vou ir para academia, vou fazer fisioterapia, vou fazer, sei lá, pilates, vou fazer qualquer outro acompanhamento, vou nadar, vou fazer uma coisa para melhorar minha parte física. Não, não tinha esse pensamento ainda. Hoje em dia eu conheço gente do profissional ali, né? Claro, tem amigos meus que jogam aí, os caras têm academia dentro de casa. Os caras são profissionais mesmo. Daí, claro, isso também é importante. Só que lembrando que, tipo assim, são 5% dos caras que jogam nesse nível. Então a gente teria que ter se preparado antes em várias coisas. Não só como profissional, mas não só como futebol, mas como profissional pós-futebol, né? E Matheus, passando um pouco dessa fase do Grêmio, aí beleza, aí encerrou o teu contrato com o Grêmio, e aí, me corrija se eu estiver errado, mas depois foram contratos mais curtos com os clubes que tu estava jogando, né?
E aí também, como é que foi essa experiência de ter tido contratos mais curtos, né? E tipo assim, pô, como é que eu faço agora para conseguir um contrato mais longo? Como é que, pô, a expectativa que às vezes o cara tem de, pô, vou jogar e daqui eu vou para uma melhor, e às vezes não conseguir dar esse salto, né? Como é que foi lidar com tudo isso e o quanto que isso impactou em tu querer parar de jogar talvez precocemente, né? 33 anos, se for pensar, né? Um cara bem fisicamente, né? Enfim, como é que foi isso? Cara, é que assim, nos times menores, claro, hoje em dia mudou um pouco, né? Mas ali até o ano que eu fui para a Itália, ali um pouquinho antes, ali, quando eu vim para o Novo Hamburgo para fazer a Copa Silverard ali, cara, os times menores te faziam um contrato de 6 meses, era tipo como se fosse uma loteria. Tu vem aqui, tu tenta jogar o estadual, tu tenta jogar, na época a Série C durava, a Série C e a Série D duravam 3 meses, se tu não passasse da fase regional, tu ficava sem clube o resto do ano, ou tinha que vir para jogar uma copinha com os valores lá embaixo, então era como se fosse era como se fosse um sorteio da Mega Sena, um bilhete premiado. Se tu vem aqui e tu faz um gauchão bom, um catarinense, um goiano, que nem eu fui para bastante clubes de Goiás, e tu joga a tua vida aquilo ali. Tu quer jogar aqueles 3 meses do estadual para tentar ir para um time grande. E aí o time grande nunca chega. E aí tu começa a pensar, pô, mais um contrato de 3 meses, mais um contrato de 6, para onde eu vou, sabe? E aí ali eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu vou parar, porque ficar rodando de 6 em 6 meses, daí tu não tem uma base estabelecida, tu não sabe onde tu mora, daí tu tá em Goiânia, daí tu tá em Tumbiara, daí eu vim para Novo Hamburgo, daí eu vim para Santa Maria, depois fui para Novo Hamburgo, tive em Penápolis antes. Então, ali eu pensei, vou parar. Daí um dia um cara me disse assim, cara, vamos lá para uma série D na Itália, é semi-profissional, os caras trabalham e jogam. O que tu acha? Cara, vou lá, vou tentar a vida, então vamos lá, vamos trabalhar com o futebol também. Daí foi quando eu fui para a Itália, aceitei sair do Novo Hamburgo, fui para a Itália, e aí fui lá. Idade? Eu tinha 29 na época, 28 para 29. Cara, vamos para lá, vamos jogar uma série D, daqui a pouco tu consegue uma série C, que é profissional, uma liga pro, tanto que eu fui para a Lucchese, fiquei 2 meses na Lucchese lá na série C, daí vim para a série D de novo. Joguei lá e daí ali eu comecei. Daí os caras começaram assim, Matheus, vamos lá, vamos treinar as crianças, vamos passar essa tua experiência de jogador lá do Brasil para nossas crianças aqui. Começa a estudar. Daí começaram a me botar em cursos de treinador para criança e daí eu comecei a dar aula para criança no contraturno, cara, de futebol. E ali eu vi que tipo, então eu vou continuar aqui que para mim tá maravilhoso, não, eu tenho o meu contrato anual com o time da Série D, eu tinha o contrato anual com eles, porque a Série D durava o ano inteiro lá. Jogava só em domingo. E assim, ao mesmo tempo, no contraturno eu treinava crianças, participava de torneios como treinador de criança e para mim estava excelente, entendeu? Daí eu comecei a estudar de novo, comecei a virar treinador de futebol. Meu, e no meio disso, tu conseguiu fazer um pezinho de meia, tipo assim, tu tinha essa noção do dinheiro, tipo, cara, porra, talvez tá acabando meu tempo como atleta, eu vou guardar aqui ou tu, claro, teus dois pais bancários, eu acho que tu não podia gastar tudo, É né? isso aí. Acredito eu. Eles te ajudavam, mas tipo, tu já entendia um pouco da questão financeira ali, tô ganhando isso aqui no Grêmio, não posso gastar tudo, tu já tinha essa noção? Cara, eu sempre gostei, tanto porque sou filho de dois bancários, eu sempre gostei de números, de controlar as coisas e tudo mais. Mas eu te digo assim, aqui os meus primeiros 2 meses de Grêmio eu gastei quase todo o meu salário, tá? Porque era uma coisa muito diferente, era uma coisa surreal para mim, tipo assim, vamos usar uns números, tipo, como se fosse agora, é como se eu tivesse saído de R$ 800 por mês a 8.000, entendeu? Tipo, era muita coisa. Claro que não são esses números assim agora de cabeça, assim, mas era isso aqui. Então, tipo, Sim, mas é você a vai me dizer assim, diferença. Matheus, mas como é que tu gastou 8.000 no mês? Tem como gastar. Se o cara não controla o dinheiro, o cara tem como gastar. Entendeu? Então, tipo assim, na época, meus pais me deixaram livre nesses primeiros meses para ver até onde eu iria. Quando minha mãe viu que meu pai viram minha conta, que eu gastei todo o dinheiro quase nos 2 primeiros meses, daí eles foram lá em casa, me pararam e disseram, só um pouquinho, vamos lá, vamos organizar isso aqui, porque eu tenho 5 anos de contrato, mas 5 anos passa rápido, porque, cara, eles já sabiam que 5 anos passariam rápido. A gente não sabe, a gente não tinha noção de que 5 anos passaria num piscar de olhos.
E aí quando tu via, tu ia estar sem contrato com o Grêmio. E aí, graças a eles, assim, eu consegui fazer um pé de meia. Lógico, poderia ter feito um pé de meia melhor? Poderia. Isso todo mundo pode. Só que na época também vivi um pouco, aproveitei, mas tive que ter esse puxão de orelha deles para centrar e cuidar do dinheiro. Muito legal, né? Tu traz muitas vezes, né, a questão dos teus pais, né? Tanto lá no teu início no esporte, né, nesse momento ali que tu chega no Grêmio, assim, várias vezes na tua fala, assim, tu traz o que é a importância dos teus pais, né? No momento da rede de apoio ali que o Thiago perguntou também no momento da transição, que tu trocava ideia com eles, né? Como isso é fundamental às vezes e eu vejo, aqui eu estou fazendo um comentário, né? Eu vejo muitos pais de crianças às vezes colocando uma pressão muito grande no filho para o filho ser jogador, ao invés de estar justamente fazendo o contrário, de ser o suporte, deixar que o filho vá lá, se manifeste, jogue, brigue, lute e tal, Sim. venha para casa chorando e tu fala, não, beleza, vem aqui, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim, né? Vamos melhorar e tal, mas não de cobrar, né, cara? Eu acho que tá muito pesado para muitas crianças aí hoje em dia, né, cara? Os pais, assim, né? Até projetando um cara que às vezes não for jogador, eu quero que meu filho jogue, e aí, pô, É, a o gente que tem vários casos aí, né? O que eu vejo, assim, né, que nem o meu pai, ele me cobrava muito, óbvio que ele me cobrava, ele era um cara competitivo, ele era um cara que quis também ser jogador de futebol, então, tipo, ele, às vezes, claro, na época ele também não tinha acompanhamento daqui a pouco de psicólogos e tal, então ele transferia o sonho dele para cima de mim. Só que ele me cobrava quando eu jogava no futsal, no campo. Ele não me cobrava, tipo assim, Matheus, tu tem que ir na academia hoje, tu tem que ir no funcional, eu vou te botar no funcional, eu vou não sei o quê, sabe? Não. Ele me deixava livre, eu não tinha essa pressão do meu pai. Só claro, eu tinha a pressão de render bem dentro do campo, e eu acho que isso é normal, isso a gente faz ninguém gosta de ver teu filho triste por ter jogado mal, sabe? Mas hoje eu vejo assim, a crianças de 7, 8, 9 anos, cara, o pai vem e quer botar ali, e xinga e briga e não sei o que, tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar, tem que fazer parte física, tem que fazer, tem que tomar cuidado. Não, cara, as crianças têm que jogar, tem que brincar, tem que se divertir e tem que deixar a criança ir até. Claro, eu tive com 17 anos, eu disse pro meu pai, cara, antes de ir pro Novo Hamburgo, eu disse, cara, acho que eu vou trabalhar no banco também, vou jogar o campeonato dos bancários, porque tinham me convidado para fazer. Aí meu pai disse assim, cara, o que que tu gosta? Tu gosta do futebol ou tu quer trabalhar no banco? Ele disse, não, gosto de jogar futebol. Meu pai, então tu pega e foca no futebol. Mais 2 anos. Se não der certo até os 20, daí a gente para. Daí a gente vai lá, tenta te colocar no banco, tenta fazer as provas lá para entrar no banco, mas tenta pelo menos até os 20. E aí foi quando eu fui pro Grêmio com 18, Só. né? Mas ele me deixou tranquilo, ele disse, não, vai lá, se tu gosta disso, vai e tenta. Tiago, me permite fazer uma pergunta aqui que eu fiquei Vai, vai. também curioso, porque tu comentou desses contratos menores, a gente vinha falando ali, né? Contratos mais curtos ali no momento da tua carreira, e essa coisa de, pô, mais 3 meses, mais 3 meses, mais 6 meses, aí que eu quero isso, acho que tá na hora de começar a parar. Como é que foi esse cair na realidade de que, cara, talvez eu não vá mais conseguir chegar no alto nível, talvez eu não vá mais conseguir jogar de novo num Grêmio e tal. Como é que foi esse momento? Como é que foi lidar com isso, assim, né, naquele momento? Cara, na época, assim, eu vou te dizer que foi bem frustrante, assim, sabe? Porque tu vê os anos passando, tu vê que tu tem capacidade, só que tu já tá teoricamente velho, né? Tu já tá com 26, 27, 28, e um time de Série A só vai contratar um cara de 26, 27 e 28 se o time tiver sem dinheiro para buscar nos times grandes, ou se tu fizer um baita de um campeonato de Série B do Brasileiro, ou até de Série A. E olha que de Série B é difícil também aparecer no time da Série A, né? Ou se tu fizer uma baita de uma Série A. Tu estando no interior com 26, 27 anos, é difícil do time grande te contratar. Porque eles pensam que um igual a ti, eles têm três, quatro na categoria de base, no sub-20, no sub-17, então eles deixam. Assim, então ali foi bem difícil essa realidade, mas depois conversando, que nem eu sempre falei, conversando com meus pais, a gente chegou, cara, não faz mal, vamos lá, vai até onde tu conseguir, quando tiver que parar, a gente vai estar do teu lado e para e vamos seguir a vida, sabe? Então daí foi quando eu me acalmei, tipo, no começo eu queria ainda tentar. Pensar, não, vou lá, vou pra Itália, vou jogar na Série A, na Série B, vai dar certo. Não, cara, tem horas que o corpo não. O futebol, alto rendimento. Um corpo do guri de 18 anos para um corpo do cara de 30 é diferente.
É diferente, então tu tem que aceitar. E essa transição lá que tu falou na Itália, quanto foi importante pra ti, tu ver que, tá, beleza, eu não vou ser um jogador de elite, mas eu posso ser um profissional de elite em outra área. Tipo, como foi pra ti lá na Itália tu começar a entender assim, cara, mas tá, beleza, eu não vou ser o jogador da Série A italiana, mas talvez aqui eu possa ser um bom treinador de uma Série A italiana. Como que foi essa Cara, até pra ti, tive, assim, pra até cabeça? sempre gostei isso de treinar, sempre gostei, até tentei quando eu voltei pro Brasil também treinar. E só que quando eu cheguei lá, cara, eu comecei a gostar, daí fiz uns cursos, daí só que também tive azar, né? Que o futebol também tem que ter sorte ou azar. Quando eu treinei as crianças no Montesecane, uma época, a gente fez um ano bem bom com as crianças ali de 8 e 9 anos. O Kievo me chamou para treinar as crianças, e na época o Kievo era a Série A, tava caindo para B. E aí o Kievo queria que eu fosse para lá, claro, para treinar o sub-6, sub-7, e o Kievo fale, sabe? Então, tipo assim, também tem a sorte ou o azar daquele negócio. Mas assim, eu vi que eu poderia ser excelente em um outro trabalho, em uma outra coisa. Daqui a pouco, nem tu disse, não fui atleta de elite, mas posso ser um treinador de elite, mas posso ser um profissional de uma outra coisa bom também. E se eu não for de elite, tá tudo certo, entende? Tá tudo tranquilo, não preciso ser o melhor naquilo que eu sempre quis. Eu posso ser um bom professor, um bom instrutor, um bom gerente de banco, posso ser várias coisas boas, não precisa ser só no futebol e em elite, né, cara? E como é que é hoje, assim, pra ti, cara? Porque quando o cara é jogador, assim, ou quer ser jogador e quer chegar no alto nível, tem muito claro um sonho, né? Eu quero jogar, eu quero, imagino, um estádio lotado, sei lá, se capitão ou não, levantando o título, jogando Champions League, perfilado ouvindo o hino, algumas imagens, assim, que o cara cria na cabeça, assim, eu não sei vocês, mas eu tinha muitas essas imagens, assim. Como que é depois de parar, cara? Que imagens são essas que vêm na tua cabeça de coisas que tu gostaria de fazer, de realizar, assim? Onde tu te vê que tu vai, pô, vou ser muito feliz fazendo isso, ou, né? Que imagens que vêm na tua cabeça, Luiz? Cara, hoje em dia, eu quando eu voltei, quando eu decidi voltar da Itália, porque poderia estar lá até hoje, poderia estar trabalhando com as crianças até hoje, tipo assim, o que pesou na minha cabeça e o que vinha direto na minha cabeça e continua vindo, né? É o tempo que eu não tive com a minha família na época. Cara, vivi muito fora, longe dos meus amigos, dos meus familiares. Cara, ficava um ano sem ver meus melhores amigos, a galera da escola, a galera da, sabe? Então, tipo, e na nossa época lá não tinha tanta rede social para te acompanhar as pessoas. Tu falava lá, de vez em quando, tá? Depois surgiu o WhatsApp, ainda no começo não tinha o WhatsApp, falava por mensagem. Então, tipo, isso vem ainda na minha cabeça bastante. Quando eu resolvi voltar foi porque eu perdi meu vô, né? O meu vô faleceu na época e, tipo, cara, eu vivi pouco com meu vô. Então, daí hoje em dia a principal coisa que vem na cabeça é família e amigos, é trabalhar para conseguir no final de semana ver teu amigo, ter tua família, que nem hoje, tenho 35 anos, hoje tenho a minha mulher, a Luísa, então a gente já pensa em família também, então já vai, começa a mudar um pouco a tua cabeça, tu vai amadurecendo. Eu não tive o tempo, como, cara, vivia muito assim, há 6 meses no Rio, 6 meses em São Paulo, 6 meses em Goiânia, 6 meses um ano na Itália. Então, tipo, o cara não viveu nada, sabe? Então hoje vem mais Meu isso. pai, meu pai tinha muito uma frase assim, macaco que pula de galho em galho não cria família, assim. É isso aí. Isso, né? E agora o cara senta no lugar, né, Thiago, e começa a poder construir algumas coisas. E uma coisa que eu vejo do futebol, principalmente nesse nível, assim, que o cara contratos curtos, é muito esforço sem conseguir, parece que construir uma coisa depois da outra. Tu não bota um tijolo depois do outro e Sim, fala, me esforcei pra caramba, agora eu vou crescer e tal. Não, tu se esforça pra caramba, daqui a pouco tu se vê sem nada, desempregado de novo, é isso né? aí. Cara, isso é muito frustrante, né? Daí tu sair disso, ir para um outro lado. E tu vê que, pô, agora hoje tu é professor de beach tennis, certo? Isso aí. Começa lá, pô, teve algum momento que tu nunca tinha dado aula de beach tennis, tu começa a dar aula, primeira vez, aprende a dar aula, primeiros Sim. alunos, a turma começa a crescer, papapá. Então, como é que é também sentir isso, assim, essa construção de algo mais sólido, assim, também, né? Cara, isso é muito legal. Tipo assim, eu vim, e aí a gente sabe de todos os problemas que o futebol tem. Eu vim mesmo pro Brasil para trabalhar com o futebol. E aí teve problemas que todo time pequeno e todo time tem aí no futebol. E aí, cara, um dia me convidaram para dar uma preparação física na areia. E um cara lá tava precisando, porque ia correr não sei aonde. Um ex-atleta profissional de vôlei perguntou se eu não dava preparação física na areia. Está, dou.
Aí fui e tal, daí conheci o beach tênis, comecei a jogar. Aí daqui a pouco o pessoal começou a dizer, meu, por que tu não dá aula de beach tênis? Por que tu não dá aula? Tu tá dando aula só de funcional na areia, de preparação física. E eu disse, cara, quer saber? Vamos, já que vocês estão pedindo, vamos começar. Daí na época eu comecei assim, ó, acho que tinha uns dois, três, quatro alunos de beach tênis. Sei lá, 10 alunos do funcional. E aí, cara, hoje, assim, ó, passa o quê? Faz um ano que eu sou professor de beach tênis. Hoje eu tenho 77 a 78 alunos de beach tênis. Mas eu tive que começar com três. E 77, 78 hoje dá, sei lá, 30 horas. 30 não, não chega a dar 30, mas dá umas 25 horas semanais trabalhando na areia com treino de beach tênis, sabe? Então, tipo assim, dá quase 30, vamos supor. E eu trabalho de segunda a sexta. Tento descansar o sábado e domingo porque é uma coisa minha, porque eu trabalhei muito sábado e domingo no futebol. Hoje eu tento dar uma relaxada para aproveitar com meus amigos, com a minha família. Então, tipo, eu fui construindo e eu continuo nesse pensamento de continuar construindo o time Matheus Magro, que eu chamo aqui agora, sabe? Então, cada ano que vai passando, eu vou aumentando de alunos, vou construindo tijolinho por tijolinho, para daqui a pouco ter uma rede forte de treinamento. Sabe? Então, isso eu nunca pude ter no futebol, né? Porque era a loteria. Eu ia lá, jogava, quem tu disse, ia lá, jogava. Daí me dediquei um monte. Aí amanhã eu tô desempregado. Terminou o torneio, caímos fora do campeonato, a direção chama, tá desempregado. Cara, ele tinha que começar tudo de novo. E isso é bem difícil, né? Recomeçar sempre era difícil. Hoje em dia tu vai devagarinho, passo a passo, tu vai só crescendo, né? Consegue te planejar, né? Ô, meu, e quando tu voltou, ou quando tu tava lá na Itália, que tu realmente entendeu, assim, cara, vou largar a bola. Lá na quarta tu já entendeu, ou quando tu saiu do Brasil pra ir pra Itália, tu já tinha entendido, bah, vai ser mais um pouquinho e vou largar. Na verdade, quando eu tava no Brasil aqui, que eu tive a minha primeira lesão, e eu passei por essa lesão de LCA, que demora 6, 8 meses. Daí eu tive pendências com o clube onde eu jogava, que também, tipo assim, não me pagou, não me deu auxílio, sabe? Tu passa por todas essas coisas que realmente ainda acontecem no futebol, ainda mais de clubes pequenos. Aquilo ali eu pensei assim, cara, se eu me machucar de novo, eu vou largar. Ah, eu não quero mais isso e tudo mais. E aí eu fui e tal, aí daqui a pouco voltei, daí fui pro Inter de Santa Maria, daí daqui a pouco tu começa a ver que é cobrança atrás de cobrança, mas tu não tem um suporte daquele clube, eles só querem te cobrar. Não tô dizendo que o Inter fez assim, não, o Inter de Santa Maria não fez, mas assim, a gente via que o suporte dos clubes pequenos sempre foi assim, porque eles não têm dinheiro para te dar o suporte total, né? Não tem investimento. E aí, o que eles querem te cobrar? Tempo, né? Gente. Só que às vezes os investidores daquele clube pequeno não depositam o dinheiro, daí o salário não é de 30 dias, é de 60 dias. E aí tu começa a ver, pá, tô aqui jogando 3 meses, mas os 3 meses eu recebi um só por enquanto, sabe? E aí tu começa a pensar, cara, vou largar. Aí fui para a Itália e disse, não, quer saber, vou jogar mais um pouco lá na Itália, começa essa transição devagarinho, quando eu decidi largar, eu já vou estar pronto. E aí eu machuquei o joelho de novo. Eu disse, cara, quer saber? Agora eu vou parar mesmo. Já estou pronto para transição de carreira, porque já estava pronto como treinador de criança. E eu tinha lesionado de novo o joelho. Eu disse, cara, quer saber? Então acho que é o momento, acho que é a vida dando sinal para realmente parar e continuar onde eu tô. Daí continuei e a vida foi levando a gente para o caminho certo. Matheus, então as lesões elas tiveram um impacto muito grande assim na sequência da tua carreira, assim, certo? Cara, como é que foi também lidar com isso, né? Porque a gente vinha falando também fora do ar, assim, que muitas coisas às vezes são hereditárias, né? Às vezes é uma questão que vem familiar, né? Tu comentou que teu pai teve alguma questão também de joelho, enfim. Cara, como é que é lidar com isso, assim? Porque também é mais uma coisa que o cara não controla, né? Então, estamos falando de um clube que tu quer um contrato longo, te dá um contrato curto. Tu te dedica um monte, daqui a pouco o time vai mal, tu não te emprega. Daqui a pouco tu tem uma lesão, tu também não tem um espaço para te recuperar adequado, tu não tem o recurso adequado e tal. Como é que é lidar com tudo isso, cara? E conseguir seguir persistindo no sonho, assim, cara? Como é que é Cara, isso? Porque, só para concluir, só para comentar, porque às vezes a gente vê, né, cara, a meninada hoje, eu quero ser jogador, quero ser jogador, quero ser jogador. E nós estamos falando aqui de um cara que conseguiu saltar de um clube pequeno para um Grêmio, depois passou por todas essas circunstâncias que fazem parte de uma carreira de jogador de futebol, né? Tu não é
é uma exceção, né? São muitos os casos de caras que passaram por situações assim. E é o que tu falou, às vezes, de sorte, né? Às vezes o cara, para conseguir ter uma carreira longeva, às vezes o cara precisa ter sorte de nunca ter tido uma lesão importante, né? É, mas tem que ter um mental bem bom, cara, bem bom mesmo, porque assim, ah, na época que eu machuquei a primeira vez, claro, o clube pagou a cirurgia, tudo, só que, cara, eu tava em São Paulo, eu tava longe da minha família, daí o clube me dava alojamento, mas daí, quando a gente terminou o campeonato, que a gente não classificou, na Série A2 do Paulista, ele falou assim: ah, a gente te dá tratamento, mas tem que ser aqui na cidade. Tá, e daí como é que vou morar onde? Ah, não, tu te vira com morar. Tá, mas e meu salário? Se vocês não estão pagando de repente em dia, daí eu vou tirar dinheiro do meu bolso para pagar um aluguel para vocês me dar pelo menos a fisioterapia. Não, teria que ser todo o trâmite de um clube, assim, sabe? Só que acontece, essas coisas acontecem. Não deveriam acontecer no futebol, mas acontece. A gente tem que estar preparado para tudo. Então, tipo, tem que ter um mental bom. Foi daí quando também, a primeira vez que eu voltei para casa. Você quer saber, cara? Eu vou tratar em casa, vou para Sapiranga, tô na casa lá dos meus pais, vou tratar, conheço fisioterapeutas bons, vou tratar aqui na região, vou me recuperar aqui. Depois eu vejo o que os caras vão me pagar. E aí, mas quando a gente lesiona assim, é uma coisa tu lesionar um LCA em time de Série A, ou de Champions League, ou de, sabe, isso é uma situação. Agora, tu lesionar o LCA num time de Série D, Série C, num time que joga só um campeonato estadual, é totalmente diferente. E a gente Eu sabe, é tive um caso, investimento, né, tive um cara? caso de um amigo meu, cara, que teve até em Goiás que aconteceu isso, assim. Ele teve lesões recorrentes, assim, e aí ele tava no clube, cara, e aí ele tava com muita dor no tendão para jogar, assim, tava com uma inflamação no tendão e tal. Mas, cara, ele tava na superação ali, lidando com aquela dor e jogando e tudo mais. E aí, quando chegou uma fase decisiva, assim, eles já não tava conseguindo direito de jogar, e os caras, não, vamos aplicar aqui uma injeção para tirar a tua dor e ir pro pau, né? Fases finais aqui e tal, né? E o cara na iminência de, meu, preciso renovar meu contrato, preciso fazer boas finais, agora que eu vou aparecer, agora que o Goiás vai me ver, agora que o Goianiense vai me ver. Sim. E daqui tal é o momento, né? Vou fazer também. O cara também se sente naquela situação. Meu, resumo da ópera: fez a aplicação da injeção, piorou a lesão. Não conseguiu jogar. Teve uma lesão que acabou piorando muito. Ele ficou meses para se recuperar. O clube não se responsabilizou, não pagou a recuperação dele. Ele ficou desempregado, com um filho pequeno, um monte de conta para pagar, sabe? E ainda depois ainda falava com os caras e os caras meio que também se eximiam da responsabilidade, como se tu que escolheu tomar a injeção. Assim, caraca, velho, é um negócio de maluco, sabe? E aí também o cara fica meio, vou botar os caras no pau. Mas, se tu botar no pau, outros clubes não vão querer te contratar, se É tu isso aí. processar os caras. Então, cara, o jogador acaba uma vítima total do negócio, assim, né, cara? Cara, depois que tu bota um clube no pau ali por questões que tu tem direito, vários clubes não te contratam, porque eles têm medo que tu te machuque no clube e aí tu bote no pau, sabe? Porque daí aquilo que eles deveriam te pagar se torna uma bola de neve, crescem te pagar mais e os clubes não querem ter esse gasto. Então, quando eu tive a minha primeira lesão, foi assim, cara. O único que me abriu as portas foi o Inter de Santa Maria e acreditaram por causa da minha história. Ainda joguei um pouco ali pelo Inter. Fiz assim uns gols ainda na fase importante da Série A2 do Gauchão ali, que poderia ter subido para a Série A do Gauchão. Por detalhes não subimos, mas assim, cara, era difícil tu mandar todo mundo, o Matheus, tá, beleza, time de Série C ou Série B, disse, cara, a gente não quer. Tá com 28, 29 anos, já teve um LCA, já botou o clube na justiça, a gente não quer, cara. Não quer porque ele pode ter outra lesão de LCA, porque, como a gente falou, às vezes é hereditário, é da pessoa por ser propícia a ter esse tipo de lesão, tu pode não ter ela, tipo, fazendo reforço, fazendo fisioterapia, tu pode fazer todo um tratamento antes, porém, os clubes não vão querer, eles não aceitam, e é isso aí que tu falou, o cara daqui a pouco com família, tem filho pequeno, daí tu te encontra sem amparo do clube, que tu te machucou jogando pelo clube, aquilo ali tu começa a pesar na tua cabeça de uma forma que tu diz, tu vai pegar nojo do esporte, do futebol. E tem muita gente que se anoja, né? Tem muita gente que para de trabalhar com futebol por causa disso.
Tá no mudo aí, Thiagão. Levando para esse lado, assim, Matheus, da tua transição para nova vida, meu, para nova fase ali. Cara, o que que tu, Matheus, hoje leva na tua vida como marido, noivo, marido, não sei o que que é ainda, mas pô, aí na tua vida familiar, na tua vida profissional hoje, o que que tu leva lá atrás de aprendizados que o futebol te deu? Cara, uma das coisas que o futebol me deu que eu levo hoje como pessoa, assim, é tentar ser o mais correto e o mais transparente com todo mundo, assim, sabe? O futebol, muito tempo atrás, as pessoas não eram sinceras contigo, assim, elas não eram transparentes contigo. E isso tu acabava descobrindo depois, porque era um mundo que parecia ser grande, mas ao mesmo tempo é pequeno, todo mundo se conhece. E aí a bola gira, a gente fala que é o mundo da bola, né? Ela gira, e aí uma pessoa fala ali, outra coisa fala ali. Então, teve várias coisas que o futebol também me trouxe de coisas boas, por exemplo, pontualidade, questão de ser correto, de batalhar, de ir atrás do sonho. Então, essa coisa na vida pessoal eu trago para cá hoje. Ser mais um cara correto, ser mais um profissional daquilo que eu sou. O que eu faço hoje, eu vejo que tem muitas pessoas que fazem o que eu faço hoje como treinador de beach tênis, mas muitas pessoas ainda elas não trazem essa bagagem do profissionalismo, porque talvez não foram um profissional de algum esporte. Então a gente ainda tem gente no beach tênis levando um pouco como um esporte amador, sabe? Então, essas coisas que a gente viveu lá no futebol, que tornou a gente profissional, a gente traz isso com a gente. Essa casca, ela é uma casca boa para enfrentar e também, tipo, para enfrentar todos os problemas da vida, né, cara? Porque o mental no esporte de alto rendimento tem que ter um mental muito bom. Então, tipo, às vezes tu tá muito ferrado ali, mas tu tem que tirar forças para correr, para jogar, para dar o máximo. Às vezes, na época, tipo assim, uma vez faleceu a minha avó, eu tive que jogar igual, entendeu? Então, tipo, tu tem que zerar teu mental de dentro. Quando tu entrou para dentro do clube, tu tem que estar sem problema nenhum, senão tu não consegue render. Então, essas coisas me ajudam na vida pessoal hoje, de tipo, ah, tenho um problema com a Luísa, digamos aqui em casa. Beleza, mas se eu entrar para dar aula do beach tênis, eu consigo separar. Porque na época a gente separava problemas pessoais com pai, com mãe, com amigos, tinha que entrar para dentro do campo, tinha que jogar igual, sabe? A família deu algum problema familiar, ou tipo, não tá recebendo, tá com problema tá sem dinheiro, que tá há 3 meses que tu não recebe. Mas tu entrou dentro do campo, tu não quer lembrar daquilo ali, tu meio que apaga da tua memória e tu foca só no rendimento. Então essas coisas têm me ajudado bastante na vida, assim, sabe? Se tu for pensar, né, Matheus, assim, são coisas que qualquer área da vida tu pode aplicar, né? Tu tem uma discussão com a tua esposa, ou uma questão com teus pais, ou tu tem uma questão financeira. Cada questão que a gente tem na Sim. nossa vida privada, ela nos compete a nós mesmos, né? Como que eu, imagina que eu tô aqui agora gravando esse episódio com vocês, se eu tiver algum problema que eu for trazer para cá, daqui a pouco não vai ser um episódio tão legal, né? A conversa não vai fluir, eu vou estar aqui projetando em vocês coisas ruins minhas que Sim. na verdade eu tenho que saber lidar. Eu acho que o esporte de alto rendimento, principalmente, não só, mas acho que alto rendimento ele ensina muito isso, porque, cara, tu tem que entrar ali, tu tem que performar, tu tem que desempenhar muito alto, né? Então, acho que realmente é uma coisa muito, muito bacana isso, né? E E a gente é ser humano, né, cara? A gente vai ter uma briga com a esposa, a gente vai ter uma briga com nossos pais, uma discussão, a gente vai ter um dia que tu vai estar estressado por alguma outra situação, alguma, sei lá, financeira, às vezes vai ter um gasto a mais no mês que tu não esperava. Então, tipo, tu vai ter isso aqui, a gente é ser humano. Só que daí, isso no esporte de alto rendimento te traz o ensinamento de que os problemas ficam de um lado da cabeça e quando tu tem que trabalhar, quando tem que fazer o negócio, fica do outro lado da cabeça, entendeu? Então a gente tem que saber separar essas coisas. E talvez gente que não viveu no alto rendimento talvez tenha um pouco de dificuldade ainda de separar no dia a dia um estresse sobre aquilo e a outra coisa que tu tem que fazer. Ô, Matheusinho, acho se tu fosse deixar algo pro menino que tá, ou menina, alguém que tá pensando nessa transição, assim, bah, o que que será que eu faço? Pô, tenho 19 anos, foco só no futebol,
vou focar no futebol, mas vou fazer uma segunda coisa. Tô ali, tenho 25, tô aqui jogando uma Série B de brasileiro daqui a pouco, ou Série C, ou tô jogando uma primeira divisão de estadual, mas não sei se eu vou ter um contrato. O que que tu deixaria de mensagem pro cara, pra pessoa que ainda tá jogando, Uhum. mas que ela tá na dúvida, né? Cara, Ela tá só seguindo um lado. O que Aham. tu deixaria? Eu gosto de uma frase, cara, que, tá, não é sobre esse contexto, mas que eu escutei, que me marcou muito, foi o Renato Gaúcho em 2011, quando ele fala isso, e eu trago essa frase e eu adapto para minha vida. Ele fala assim, ó, confia no teu parceiro dentro de campo, mas desconfiando. Tipo assim, tu confia no teu parceiro que vai dar certo, que ele vai roubar a bola, que ele não vai errar, mas desconfia ao mesmo tempo, porque se ele errar, tu tem que estar pronto. Então eu trago isso pra minha vida, tipo assim, ó, se esses caras querem continuar jogando, eu acho que eles têm que confiar neles e continuar jogando, se dedicando, se dediquem 100% ao futebol. Só que ao mesmo tempo desconfia que pode não dar certo, então te prepara por fora, não só pelo futebol, mas te prepara por fora para uma segunda opção. Porque se der tudo certo, beleza, tu tem duas formações, tu é um atleta profissional de alto nível e tu é formado em alguma coisa. Se o futebol não te dá, não dá certo, mas tu já é formado em alguma coisa, tu tem como continuar a tua carreira. Então, eu acho que duas, digamos, formações é melhor, né, do que uma só. Então, tipo, se deu certo o futebol, que bacana, eu me dediquei 100% ao futebol, mas ao mesmo tempo eu estudei. Então é isso que eu levo, tipo assim, confia desconfiando, sabe? Tipo, vai lá, confia, dê tudo de si, mas ao mesmo tempo tenha um plano B, tenha uma trajetória para saber que daqui a pouco, se não der certo, eu tenho da onde tirar meu sustento, da onde viver, mas se der certo também, e depois eu quiser fazer aquilo que eu estudei, eu posso fazer também, entendeu? Vou fazer uma pergunta aqui que é provocativa, porque eu vi isso também. O cara estudar enquanto joga não atrapalha o jogo, o dia a dia, o treino? O cara tá Cara, estudando, tipo assim, tu tem a rotina de treino e ao mesmo tempo tu vai ter o estudo. Não vai te atrapalhar? Não vai tirar teu foco? O cara, jogo, o treino, o futebol? hoje em dia não atrapalha, hoje em dia tem muita informação, né? Hoje em dia tem muito métodos de aprendizado. Antigamente, talvez tu não tinha essa forma EAD de resolver trabalhos, de fazer, de estudar, de aprender. Claro que tu não vai estudar ou fazer um trabalho na terça-feira de noite, sendo que quarta tu tem uma decisão, sabe? Mas daqui a pouco uma segunda de noite, porque, cara, a gente treina 1 hora e meia por dia num clube grande, num período. Tu pode treinar 1 hora e meia no outro período. Tu treinou 3 horas do teu dia, tu tem tempo para estar em casa, daqui a pouco tu estudar, tu fazer um trabalho e depois. Porque é bom também que tu não fique vivendo, eu achava, pelo menos na época, que não fique vivendo 24 horas pensando naquele problema ali. É bom desopilar, daí tu vai ali, estuda, agrega um pouco de conhecimento para ti, e eu acho que tu conhecendo, estudando, sabendo mais, tu te torna um jogador melhor também. Pô, eu tinha caras do meu lado lá que eram sensacionais. O Gilberto Silva era um cara que pensava muito mais na frente do que qualquer outro jogador. O cara era formado em não sei o que, falava em inglês britânico na época em 2010, 11 ali, sabe? Um cara que sabia sobre tudo, sobre economia, sobre investimento. Então, nós estamos falando de um cara que era pentacampeão do mundo, que não precisaria ler, estudar e saber das coisas. E o cara sabia, sabe? Então, tipo, esses exemplos são muito bons pra gente, sabe? Ele sabia e ajudava ele também no jogo. Claro, e ajudava, porque hoje em dia tu pega o Thiago Silva, hoje joga em alto rendimento até hoje, porque tu olhar o Thiago Silva, ele tá sempre em casa com o tablet dele, estudando o jogo, estudando as movimentações, estudando a parte tática do adversário, estudando o jogador que tá jogando contra ele. Então ele também, querendo ou não, ele estuda o futebol. E não deixa de ser um estudo também, né? Ele tá estudando para daqui a pouco ele ser um baita de um treinador, um diretor, sei lá, sabe? Então ele também está estudando, ele já está pensando num plano pós-carreira. E nós estamos falando do Thiago Silva, que é um dos 5% que chegou naquele nível que eles são, né, cara? E talvez essa é uma coisa que eu sempre brinco, né? Que parece que o atleta, quanto mais top ele é, mais melhor, na verdade, ele tenta ser na vida como um todo, né? Uhum. Tipo assim, cara, o cara que tá ali começando, o cara que tá na média, parece que ele quer sempre viver aquele sonho que ele ainda não chegou. Ele Sim. esquece de viver o futuro, né? O pensar, o tentar melhorar o que ele é.
E o cara que já tá lá em cima, pô, o cara é o Thiago Silva, cara, o cara já tá lá em cima, ele podia muito bem cruzar, deixar o dinheiro que ele tem render e, É isso meu, aí. vou viver minha vida. Não, ele todo dia ele tenta ser melhor que ele mesmo, É né? isso aí. Tu Esses caras, viveu tipo com assim, caras que são grandes, assim, é, tu... eu vivi no Grêmio ali um tempo com o Dida, Gilberto Silva, Zé Roberto. Não que eles sejam mais do que os outros que também jogaram com nós. Vamos dar um exemplo, tipo assim, eu joguei com Jonas, com Douglas, com esses caras assim. Não que eles sejam melhores, só que, tipo assim, cara, o Gilberto Silva é pentacampeão do mundo, sabe? Capitão do Arsenal por várias temporadas, o Zé Roberto, um ídolo, um ícone do futebol, onde ganhou tudo, jogou até seus 40 e poucos anos numa performance física extraordinária e ganhando muito dinheiro. É isso aí, eles poderiam ter largado a vida e dizer assim, ah, não, meu rendimento ali, eu tenho meus investimentos, os meus aluguéis, as minhas coisas, tá tudo certo, eu vou viver minha vida e vou lá. Não, os caras estudavam cada vez mais, meus caras toda hora estavam lendo, estavam evoluindo, estavam crescendo como pessoa. E os caras cada vez procurando mais, 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 mais e mais. E aí tu via guris que estavam chegando da base, guris com 18, 20 anos, que não tinham dinheiro, querendo só viver aquela vida de jogador. Entendeu? E aquilo aí pô, que mundo que a gente tá, meu? O cara que não precisaria tá fazendo e o cara que precisa não tá fazendo. Cara, é muito legal porque tu citou alguns exemplos, né? Eu penso aqui, pô, tu teve 10 anos como profissional, mas o teu tempo de base e tal. Quantos atletas tu não jogou junto, né? Com quantos atletas não jogam junto? E tu cita alguns exemplos só. Quer dizer, dentro de todos esses, alguns chamaram mais a atenção justamente por essa conduta. Tiveram outros caras com certeza de sucesso que talvez não tinham. Tu citou aí talvez o Jonas, o Doga 10 aí, que são caras com perfil diferente. E aí eu vejo muito assim, cara, que já que a gente está falando de transição, e aí um pouco o propósito desse podcast aqui é justamente isso, assim, o cara que fica, às vezes, focado demais num título, numa conquista, né? Pô, vou jogar no Corinthians, ser camisa 10 do Corinthians e eu me realizei, aqui eu tô feito. A hora que passar essa fase, ou acabar esse momento da vida, ou o que que tu faz o resto da vida? Tu vai viver o resto da vida, eu fui o 10 do Corinthians? E aí tu vai ter 60 anos, eu fui o 10 do Corinthians, eu fui, tipo assim, daqui 10 anos talvez o pessoal já nem lembra de ti, e tem a tua vida, e eu me preocupo, pô, como é que esse cara fica com ele mesmo, com a família dele, com as coisas dele, e tudo, com a vida Hein? dele, né? E aí tu falou muito bem, tipo, tu falou, cara, quando eu parei de jogar, eu tive muito claro que os momentos com a minha família eram importantes, o momento com meus amigos eram importantes, seguir crescendo era importante, seguir aprendendo, né, enfim. Então, acho que é isso, né? Assim, tem perfis e perfis, mas eu acabo que esses caras que tu citou, Gilberto Silva, Dida, são caras que nos ensinam muito isso, né? Que não é sobre uma conquista só, mas sobre o cara seguir crescendo, porque a vida não para, né? Sim, é isso aí. E tu não sabe. Tu acha que a vida vai parar, depois não vai parar, meu. É que nem os jogadores. O jogador vai passando. Ah, pode ter conquistado vários títulos, mas daqui a 5 anos vai chegar um outro que vai conquistar mais do que tu, e daí já vai estar melhor. O clube vai ficar. O clube tá ali, o clube vai ser sempre o clube. O jogador vai passar, meu. Amanhã tem outro jogador, surge outro, e depois surge outro. E aí, se tu não te preparar para tua vida fora futebol, cara, é um mercado. Vem o outro e tu já tá fora e tu nem trabalhar às vezes com futebol trabalha, entendeu? Meu, o cara fica escutando e é muito louco porque pega muita gente, né, que passou nesse meio e quase as histórias são quase sempre as mesmas, né? Como todo mundo fala, não, futebol não é uma fórmula, né? Ele não é a fórmula, mas daqui a pouco o planejar ele pode se tornar uma fórmula de como deu certo ou não deu certo, mas o como tu fazer com que a tua pessoa dê certo como pessoa, né? Não Claro. é, não é o atleta que tá ali, né? O atleta é uma profissão, no caso, né? O atleta não é o resto da tua vida. Ele é a profissão que tu tá hoje, né? Então, como daqui a pouco se transformar o futebol numa fórmula da pessoa, né? Esquecer o lado atleta. Pô, eu sou um atleta 2 horas, três horas por dia, mas eu sou uma pessoa as outras 21 horas, né? Então, assim, como que eu consigo planejar e levar isso? Mas, Matheusinho, levando pro fim, assim, eu sei, pô, já tá na hora aí da tua aula. Bem tranquilo. Cara, te agradecer demais, meu, demais mesmo, assim,
por esse momento que tu teve com a gente. Nosso objetivo é atingir o máximo de pessoas possíveis que vejam da tua história o que tu passou e consigam planejar e se estruturar e daqui a pouco ter um apoio para ter a melhor decisão na vida dele, para não se tornar, entre aspas, o frustrado da bola, né? Com certeza. E eu acho que é o grande objetivo, assim, é tu não te frustrar, né? Daqui a pouco tu estar no futebol 100% enquanto tu está nele, né? Então, pô, tu joga hoje, cara, te dedica 100% nele pra te não te frustrar lá na frente. Só que se tornar o cara de elite ou se tornar o cara no meio do caminho, cara, se tu, como tu mesmo, te dedicou o máximo, te entregou 100%, tu chegou aonde tu pôde chegar, a circunstância foi essa, mas não te frustra, né? Não fica contando para sempre uma história depois de, aquela velha, né? Bah, se eu não tivesse machucado, eu teria me tornado o melhor do mundo. Cara, tudo bem, né? Mas assim, hoje como pessoa, tu consegue te tornar o melhor que tu é hoje, então daqui a pouco, né, não se trata só sobre o atleta, e sim a pessoa. Esse é o nosso E objetivo mesmo, aqui. perfeito, Thiagão. E mesmo o cara que chegou também, né? Que a gente falou, né? Mesmo o cara que venceu também, né? Essa fase também passa e a vida segue, né? Tu falou, é certo. O cara ter uma forma de ver a vida, de abordar a vida que ele, meu, é performance sempre no sentido de sempre melhorar, melhorar minha relação com meus pais, com a minha esposa, com meus amigos, minha profissão. É, perfeito. Ô, Matheus, só tenho a te agradecer aí, cara, pelo teu tempo. Foi mesmo uma aula pra gente aí, cara. A gente que te acompanha assim, né, há um tempo. É muito legal poder bater esse papo. Acho que tu agregou demais. Acho que tu foi super aberto para trazer vários pontos aqui. Então, só te agradecer e te desejar sucesso. E é isso, cara. Obrigado. Cara, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Desculpa ter que sair às vezes meio corrido aí, porque história a gente tem um monte para contar. Se deixasse, a gente ia a tarde inteira conversando, né? Mas eu agradeço, sim. Espero que eu tenha suprido aí todas as expectativas que vocês tinham do podcast e do programa, tá? A gente vai passando a nossa experiência, a gente vai passando tudo que a gente puder. Eu sou um cara bem aberto mesmo, eu falo, não tem problema. A gente fala, tenta ser sempre transparente com as coisas que a gente viveu e também alertar as pessoas daquilo que a gente não teve também, né? Acho bem importante isso, porque a gente não teve em uma época lá que a gente sabia como era, como funcionava a nossa época como profissional. Então hoje as pessoas têm essa capacidade de ter alguém alertando elas e controlando um pouquinho melhor a vida delas para que elas sejam cada vez pessoas melhores, claro, atletas melhores, mas pessoas melhores também. Então isso me deixa muito feliz também, tá? Agradeço muito pelo convite, muito bacana, isso que a gente fez hoje, tá? E podem contar comigo sempre que precisar. Tamo junto, irmão. Obrigadão mesmo. Gil, grande abraço, sucesso, um ótimo final de semana para todo mundo. E vamos trocando essa ideia. Valeu? Valeu. Abraço. Abraço.